Uma boa e abençoada madrugada para você. O Ministério das Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez essa madrugada, do dia 22 de janeiro de 2024, trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está lá no livro de 2 Samuel 20, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, amém? Versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguir a Seba, filho de Bique. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão. Versículo 4. Disse mais o rei a Amasa: Convoca homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Versículo 8. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante ele, e estava Joabe cingido de sua roupa, que vestiu, e sobre ela um cinto com espada e com lombo em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele caiu. E disse-lhe Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu a segunda vez. E morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram eles atrás de Seba, filho de Brique. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre. Nessa palavra, nesse capítulo 25 de Samuel, nós podemos ver a rebelião de um homem, Seba, e o quanto gerou mortes. Quando um se levanta, quantas mortes podem acontecer? E Amasa, que era do exército do rei Davi, recebeu uma ordem do rei. O rei mandou que ele fosse e retornasse. E ele não retornou, ele demorou, ele se atrasou, e Joabe seguiu em frente com os outros homens do exército, e quando encontrou Amasa na frente, não perguntou ele porque ele tinha demorado, ou porque ele não tinha retornado, ou por se ele se atrasou. Ele quis saber o que foi que houve. Ele se aproximou de Amasa e o matou. Aqui nós estamos vendo a história de um homem que desobedeceu a ordem do rei. Aqui nós estamos vendo a história de um homem que queria colocar o povo contra o rei. Aqui nós estamos vendo a história de dois homens que passaram para o lado do inimigo, abandonando o rei. Aqui nós estamos falando do rei Davi, mas trazendo para a vida espiritual. Nós precisamos entender que tem pessoas que muitas vezes fazem isso, abandonam a Deus, trai Deus, sai da presença dele, diz não quero mais, não vou mais, e passa para o lado do inimigo. Mas aqui nós podemos ver que aquele que passou para o lado do inimigo, ele foi e não voltou. O Senhor Deus não permitiu que ele voltasse. E é isso que a palavra quer falar nessa madrugada. Não se junte com aquele que quer destruir o rei. Não se ajunte contra o inimigo de Deus. Não se ajunte com aquele que quer desobedecer a Deus. Porque é isso que vai acontecer com você. Você vai seguir pelo mesmo caminho, pelo caminho errado. E tudo aquilo que não está em Deus, que não é Jesus, que não é o caminho, verdade e a vida, é caminho de morte e de perdição. Nessa madrugada você possa ouvir a palavra do Senhor e entender que todo aquele que trai ao Senhor Deus, todo aquele que passa pelo lado inimigo, ele morre. Então que nós possamos permanecer, perseverar. Está difícil? Vai passar, é só uma fase. Não está conseguindo? É luta, batalhas, guerras, pelejas. Está insuportável? É Deus tratando. É Deus capacitando, é Deus limpando, é Deus purificando, é Deus trazendo maturidade emocional, espiritual. É Deus cuidando para que você não perca a tua salvação. Nesse capítulo nós podemos ver que nós precisamos obedecer à voz do rei. E quando Deus dá um comando, nós precisamos ouvir, escutar e obedecer o comando do Pai para que o mal não venha até nós. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento.
Soberano Deus, eterno Pai, Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de toda graça. Obrigado por essa palavra que vem trazer, Senhor, entendimento, abrir os olhos, despertar aquelas pessoas que estão querendo desistir, estão querendo se afastar, que estão querendo se desviar do Senhor. Aquelas pessoas que dizem que não adianta mais, que Deus não existe. As pessoas que estão desesperançosos, que até mesmo abatidos, dizem que perdeu a fé. Nós queremos dizer para você nessa madrugada que Deus existe sim, que Ele te ama, que Ele é soberano e que Ele pode mudar a situação. Continue perseverando. Não desista, não passe para o lado do inimigo. Aquele homem passou para o lado do inimigo de Deus. Não faça isso, não passe para o lado do inimigo de Deus. Mas continue, porque Deus tem sustentado e segurado na tua mão. A palavra do Senhor diz lá em Jó que longe de Deus a impiedade, longe dele a maldade. Mas lá em 1 Timóteo diz que segundo as nossas obras, o inimigo anda de redor buscando a quem tragar. Então não é Deus que quer o mal para nossas vidas, mas é de acordo com as situações, as obras, o que tem feito. Sementes plantadas são frutos colhidos. A gente sempre fala que tudo tem um preço, e tem um preço. Mas tenha paciência, persevere, não desista, não passe para o lado do inimigo. Não abandone o rei. Não ouça a voz daquele que está dizendo, passe para o lado de cá, venha para cá. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo só quer tragar, destruir. Porque o inimigo, ele não brinca a ser inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então permaneça em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Não ouça a voz do inimigo e não siga o comando do inimigo, mas ouça e siga o comando de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim Deus te livrará do perigo, da morte, do mal, e será salvo tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sinta aí bom e suave perfume do nosso Senhor Jesus Cristo nas tuas narinas. Sinta-se abraçado, abençoado por mim, pastora Ana Menezes, e pelo Ministério 12 Tribos de Israel. Em nome do Senhor dos Exércitos, tenha uma boa e abençoada madrugada. Deus te abençoe. Persevere em fé e oração. Creia, vai dar tudo certo. É só uma fase difícil que você está vivendo, que você está passando. Mas deixa Deus continuar no controle da tua vida. Em nome de Jesus.